Abra sua Bíblia comigo, então, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Uma história muito interessante, um relato de um acontecimento entre Jesus e uma mulher de Samaria. Os samaritanos, apesar de serem judeus também, terem uma linhagem da nação de Israel, eles eram rejeitados por causa de uma mistura e porque perderam alguns princípios legalistas da religião e do fundamento judaico. Bom dia, Renata, bom dia, Cris. E aí Jesus então se depara com esta mulher, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e ele pede água. Esta mulher estava retirando água de um poço, ele pede um pouco de água, ela questiona por que Jesus estava se dirigindo a ela, sendo ele judeu, obviamente um judeu de origem específica, clara, né? E aí ele começa a conversar com esta mulher, e aí ele começa a falar algumas verdades com esta mulher, algumas experiências sobre a vida dela, e por fim ela entende que ele é profeta, que ele realmente tem o princípio do cumprimento das Escrituras Sagradas, daquilo que se fala a respeito do Messias e tal. Mas o que eu quero destacar para você aqui é que Jesus, a partir do versículo 21 do Evangelho de João, capítulo número 4, é muito interessante esse texto, porque Jesus não esconde dela, ele não fala entre linhas, ele não conta uma história, ele se dirige a essa mulher de maneira clara, cristalina, explícita, ele se revela como Messias, enfim, é o cuidado que Jesus sempre tem com os pecadores, é o amor, o aconchego, o abraço, o ósculo de amor, o beijo, o olhar amoroso, receptivo, acolhedor, é a maneira como Jesus sempre trata os pecadores. É um negócio de impressionar a maneira misericordiosa, a maneira de compaixão, de bondade, de carinho, de tudo que Jesus trata os pecadores. Quando Jesus lida com os rejeitados, com os marginalizados, com os oprimidos, com os desprezados, quando ele lida com as pessoas que são carentes, enfim, com o rejeito da sociedade, Jesus as trata com um respeito, com uma honra, uma maneira tão digna que nos impressiona, contrário à maneira como ele se relacionava com os religiosos. Aí era sarcasmo, era história, era muitas vezes algum enigma envolvido. Jesus não media para, entre aspas, perturbar a alma, a mente, a consciência daqueles que se julgavam superiores, daqueles que se julgavam melhores, daqueles que se julgavam justos, ao ponto de dizer: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, eu não vim salvar, curar dos sãos, eu vim curar os que estão doentes, enfermos. Então, isso é tão gritante nas Escrituras, que em João capítulo 4, quando Jesus se depara então com esta mulher samaritana e traz uma revelação tremenda sobre a vida dela, não é verdade? Ele agora então, como eu estava introdutoriamente falando, ele fala a respeito, a partir do versículo 21, de um fundamento que você e eu precisamos aprender melhor. É sobre adorar, sobre adoração. Nós criamos o hábito de relacionar a adoração
a música e a cânticos, e sempre essa coisa está voltada, não é, para um tempo de adoração. Aí todo mundo acha que tem que ter música. Vamos adorar ao Senhor, todo mundo acha que tem que cantar. Então tudo isto é algo que obviamente não tem nenhum problema em adorar a Deus, em exaltá-lo, em viver em intimidade com Ele, ou na intimidade com Ele, também expressando a música, o louvor, a adoração, nenhum problema. Por outro lado, em João capítulo 4, a partir do versículo de número 21, Jesus diz assim para aquela mulher samaritana: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, vocês não, a chegar a Sião, vocês não conseguirão adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. E obviamente Jesus depois, então ele fala de maneira muito clara: eu vou destruir, né, este templo, referindo-se à sua pessoa, e eles ficaram loucos achando que Jesus ia destruir o templo de Jerusalém. E Jesus mostrando claramente que não é por templos ou nos templos feitos por mãos humanas que nós vamos encontrar Deus, adorar Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está colocando isso para ela de forma muito clara. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus então coloca que não é no templo, não é no monte, não é no prédio, mas que os verdadeiros adoradores não é com a música, não é com o cântico ou com os cânticos, apesar de que sim, nós devemos participar, cantar, tudo isto. Mas entenda bem, o fundamento da adoração não está em nada. O fundamento, o alicerce, a base da adoração está em adorar a Deus em espírito e em verdade. Este é um princípio, este é um fundamento bíblico. Perder isto ou substituir isto por qualquer outra coisa é incorrer de maneira grave contra as Escrituras Sagradas. Eu repito, sou chato, repetitivo, não me canso de repetir e de esclarecer. Eu não estou dizendo que você não deva cantar, que você não possa ter o seu tempo de intimidade com Deus, em adoração, em espírito e em verdade, usando a música, usando os cânticos. O que eu estou afirmando é que não existe adoração verdadeira se ela não partir, não tiver como base, como fundamento e como princípio adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Jesus está dizendo. Se você quiser, por gentileza, confira na sua Bíblia. Versículo número 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus traz uma expressão muito interessante. Muito interessante. São estes os adoradores, os verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu não sei se você já tinha percebido este pequeno detalhe, mas escute-me, Deus, Ele não precisa, Ele não tem necessidade, igual eu já ouvi gente falar, Deus tem necessidade de ser adorado. Não vou pedir desculpa, está na Bíblia, tem que pedir desculpa. Deus não tem,
Escute isso, meu irmão e minha irmã. Necessidade de ser adorado por você e por mim. Deus vê a sua vida, o seu coração. Deus olha o seu espírito. Deus olha o seu corpo. Deus olha o que você faz com o seu corpo, com os membros do seu corpo. Cuidado com o que você faz com os membros do seu corpo. Você que está vivendo em pecado, na iniquidade, no adultério, na promiscuidade, na prostituição. Você que está vivendo em fornicação. Seu corpo foi comprado, foi pago, o sangue de Cristo derramado na cruz. Ele tem que ser santificado, separado. Ele foi gerado para ser a habitação de Deus. É por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus, ele vem ao encontro dos verdadeiros adoradores para habitar dentro dele, para festejar com eles, para celebrar com eles, para se regozijar com eles, porque Jesus disse: eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada, habitação. É por isso que Jesus está dizendo para aquela mulher de Samaria, está dizendo para você e para mim nesta manhã: nem em Jerusalém, nem no monte, nem em templo algum, nem em reunião alguma, nem em lugar algum, Deus busca a adoração no nosso espírito, dentro de nós. É por isso que a sua mente tem que ser renovada, transformada. Por isso que nossos conceitos e valores têm que mudar, meu irmão. Mude seus valores. Não é adoração por causa da música. Você e eu somos verdadeiros adoradores porque o adoramos em espírito, porque o espírito dele está no nosso espírito, o novo espírito que ele nos deu. O Espírito Santo habita dentro dele. Quando o Espírito Santo habita dentro dele, ele agora recebe a nossa adoração, porque nós somos libertados e andamos e somos santificados pela verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando você é livre, quando eu sou livre, nós estamos prontos, preparados, conquistados, predestinados, justificados, glorificados para a glória de Deus, para viver para Ele em adoração todos os nossos dias, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Jesus não poderia ter sido mais claro. Por favor, domingo nós teremos reunião na nossa comunidade, se Deus permitir. Quando você e eu chegamos lá, que a música está sendo tocada, cantada, sim, é um tempo de celebração, de júbilo, de festa, de louvor, de expressar nossa gratidão através da música, de expressar a nossa adoração em espírito e em verdade através da música. Mas entenda, você já tem a adoração, você já tem a adoração dentro de você, já está no seu interior, com música, sem música. Deus é adorado através do seu espírito, pela verdade que prevalece na sua vida. Quando você se submete a Ele, quando você se rende a Ele, quando você obedece a palavra dEle, Ele é adorado. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes, palavras de Jesus, não são minhas. São estes, foi Jesus que disse, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus procura aqueles que vivem uma vida espiritual e uma vida na verdade. Deus procura. Meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez é chocante para você, talvez frustre você, mas eu prefiro frustrar você com a verdade do que enganar com palavras suaves. Deus, Ele procura você, assim como as bênçãos procuram você. As bênçãos de Deus, elas vêm atrás de você. Os sinais
seguem aqueles que creem no nome de Jesus. Por favor, isso está na Bíblia, não é invenção. Ou então nós vamos deixar de crer na Bíblia, vamos crer em outras coisas. Nós só até podemos criar livros institucionais de doutrinas, regras e preceitos humanos. Tem muita religião que fez isso. Não, é Bíblia. Deus vem atrás de você, Deus olha o seu coração, Deus olha o seu espírito, transbordando com o espírito dele. Deus olha você e vê que você está se submetendo à palavra dele, vivendo para a glória dele, vivendo em obediência a ele. Ele procura e ele vem e fala: eu vou habitar dentro deste, eu vou glorificar este corpo, eu vou santificar, eu vou separar este corpo pela minha palavra, pelo meu poder, para que ele viva para a minha glória, para que ele viva para me adorar, para que a vida dele seja um constante resplandecer da minha glória. E então Jesus disse assim, versículo 24: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Se você e eu vamos adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, estes são os verdadeiros adoradores. Quero alertar-lhes, você e eu podemos ter a música, ter as boas letras, inclusive bíblicas. Temos uma canção, uma melodia, uma harmonia, um ritmo bacana. Nós podemos ter um movimento e um ambiente espiritual, ou aparentemente espiritual, e com tudo isso, não estarmos sendo verdadeiros adoradores. Qual que é o ponto? É simples, é quando você o adora em espírito e em verdade. Adoração em espírito representa, significa, se demonstra, se expressa, quando além das circunstâncias de alegria ou felicidade, para quem quiser diferenciá-los, eu vou adorar a Deus no meu espírito, porque o Espírito Santo tem como fruto na minha vida promover a glória de Deus. Eu vou adorar a Deus quando eu me submeter em obediência à palavra dele. É por isso que a Bíblia diz em espírito e em verdade. A verdade aqui é quando você vive segundo os princípios da palavra de Deus, quando você vive segundo aquilo que Deus ordena, manda, determina. Porque eu fico ouvindo às vezes e vendo gente que usa essas expressões, talvez por uma circunstância até de ignorância, não vem ao caso julgar ninguém, mas eu determino, eu ordeno, meu irmão, minha irmã, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome farão sinais, em meu nome. Agora deixa eu dar uma notícia para você que eu já falei aqui, acho que até essa semana. Você pode fazer muita coisa no nome de Jesus, você pode ser usado por Deus e não ser aprovado por Ele. A verdadeira aprovação, segundo a Bíblia, vem com uma marca fundamental, que é a obediência. É quem obedece. Quem obedece é que mostra que realmente tem um coração novo, um espírito novo. A melhor, não quero usar o tamanho de maior, mas de qualidade, a melhor adoração que você pode manifestar e expressar através da sua vida, não é com a música, não é com boas obras, com sinais, com maravilhas, com nada. A melhor adoração que você e eu podemos, diante de Deus, manifestar a sua glória, é obedecer a sua palavra. Por isso que Jesus falou: olha, em relação à minha vinda, vocês podem acreditar, eu vou voltar. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu posso afirmar-lhes que os céus, a terra, eles passarão, mas a minha palavra permanecerá. Creia na palavra de Deus,
se renda à palavra de Deus, se prostre diante dele, curve-se diante dele, não somente no seu corpo físico, mas principalmente na obediência aos seus mandamentos, aos seus princípios. E lembre-se, sempre lembre-se disso, não existe verdadeira adoração. Você e eu nunca seremos verdadeiros adoradores, porque se não formos verdadeiros irmãos e irmãs, nós infelizmente, aceitemos ou não, estaremos sendo falsos. O verdadeiro, a verdadeira adorador, o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em obediência à palavra dele. Não existe nada que possa glorificar, exaltar a Deus mais do que a obediência à palavra dele. Por isso, aproveite este dia, já que nós chegamos a mais um maravilhoso final de semana. Amanhã é o último dia desta semana, hoje é o penúltimo. Aproveite esta sexta-feira para refletir, pensar, avaliar os princípios da sua vida de adoração, de louvor, de exaltação a este Deus. Nunca deixe os cânticos, a música, celebre com toda a sua força, todo o seu entendimento, de toda a sua alma, mas lembre-se, não é no prédio da comunidade onde estaremos domingos, se Deus quiser, não é no alto do vale onde eu estou agora, nem no alto da Ibiturunda, não é em Jerusalém, não é em Roma, não é em Aparecida, não é em lugar nenhum que Deus recebe a verdadeira adoração. Deus recebe a verdadeira adoração a partir do nosso coração, a partir do nosso interior. Deus olha, Deus vê, Deus ouve aquilo que está no nosso coração, no nosso espírito, no nosso sentimento, nas nossas motivações, nas nossas intenções. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga luz e revelação à sua vida, ao seu coração, para que você possa continuar experimentando essa linda, maravilhosa e perfeita obra de salvação que Ele começou na sua vida.